Cara, dá um spoiler aqui que você comentou que você tá para lançar um produto. Que esse produto é bem bacana, acho que muita gente ali pode se interessar ali. Como é que é? É barco por assinatura? Como é que funciona? Exatamente. Bom, eu, antes de trabalhar com aviação, eu trabalho com tecnologia já há mais de 10 anos. E inovação inovação, tecnologia, tá tudo junto. E eu falo que até agora a gente não inovou no mercado náutico ainda. A gente simplesmente colocou tecnologia num modelo de serviço que já existe há milhões de anos. Milhões não, mas... Bom, alguns bons anos. Abrindo um parênteses aqui, uma curiosidade. O barco ele é o meio de transporte mais antigo que existe. Porque antes de qualquer outra coisa, você tinha canoas. Você tinha... Exato. Já era canoa, né? Então assim, realmente é muito antigo. Mas enfim, voltando... a gente não está inovando ainda. A gente simplesmente está colocando tecnologia num modelo de serviço que já existe há muito tempo. E agora sim, no mês que vem, a gente vai lançar um produto novo, que é um clube de barcos por assinatura. Então, ao invés de você alugar uma diária, você paga uma mensalidade fixa e tem acesso ao catálogo desse produto para usar quando quiser. Você só paga o combustível daí. Sempre tem o custo do combustível à parte. Sim, na tua porque locação, eu não sei para onde você vai. Sim, vai depender de quanto ele vai usar e tal. Exato. Então, quando ele fecha contigo, tem o custo ali do barco e do marinheiro. Exato. Aí tem o extra, que seria o alimentação. Tal, sim, a comida ele leva o que quiser. Comida, bebida. Não tem custo extra, né? Ele pode levar, não tem que pagar taxa, não tem taxa de rolha, não tem nada. Ele leva o que quiser. E se eu coloco o combustível incluso, eu preciso limitar o passeio dele. Se eu deixo o combustível por fora, ele para onde ele quiser ir. Exato. Se ele quiser navegar 10 minutos da marina, ancorar e ficar por ali... Ele consegue ter essa previsão de gasto? Sim. A gente coloca... Legal, isso é bacana. Na hora que ele vai ver lá, qual dos barcos ele quer, a gente coloca quais são os roteiros que aquele barco está acostumado a fazer. E a estimativa de gasto. Exato. E aí ele pode, inclusive, fazer um pagamento pré-pago do combustível e não tem que se preocupar em abastecer. Senão ele pode sair com o tanque cheio e volta com o tanque cheio, igual carro de locadora. Tá. E chega na marina e sempre tem um posto de combustível, né? Um posto fluvial. Fluvial não. Posto... Esqueci como é que Marítimo? chama. Um posto flutuante. Posto flutuante. Exato. Que ele consegue abastecer chegando na marina. Então ele pode simplesmente sair, passeia, volta e abastece, ou então, eu quero esse passeio aqui, faz um pré-pagamento, não precisa se preocupar com nada. Entendi. Já dá uma estimativa ali. Exato, já tem uma previsibilidade boa. E aí o aluguel, a mensalidade, a ideia é pagar um FII mensal e você ter todas as opções de barco que você tem, só questão de ver a agenda e encaixar ali. Você tem essa liberdade ali de Exatamente. usar. E ele vai ser... ilimitado? Você vai pôr um prazo? Como é que funciona? Em média, você falou que usa uns 20 dias, né? Mas, exato. Então, assim, a gente tava com a ideia de fazer ilimitado, mas a gente resolveu colocar um limite que vai ser de 60 dias. 60 dias. Ele vai ter que ir praticamente a cada 3 dias, ele vai ter que ir pra praia se ele quiser estourar esse limite. Então, é um limite que a gente sabe que ele não vai estourar. Vai passar ali, né? Exato. Para evitar que alguém tente usar a plataforma de mal intencionado. Enfim, então tem esse limite sim. Mas a gente fala que é praticamente quase limitado. 2 finais de semana por mês? Ele teria que ir todo final de semana. Todo final de semana. Para estourar o limite. O ano tem 52 semanas, ele teria que ir todo final de semana e não estouraria o limite ainda. Pensando que é uma viagem de um dia, né? É verdade. Exato. Então, assim, é um limite... Para não falar que é ilimitado, é um praticamente não limitado. vai usar. Ali, praticamente ilimitado. É só para evitar alguém querer usar, viver no barco, né? Para evitar o mau uso da plataforma e permitir que todos os associados, todos os membros consigam aproveitar realmente o benefício. E o grande diferencial disso, que é mais legal, é que você tem acesso em várias cidades. Então a gente começa inicialmente com 8 cidades, todo o litoral de São Paulo vai ser atendido, Rio de Janeiro, e até o final do ano a gente quer expandir isso daí para ter todo esse litoral que é o nosso forte. O mercado do Nordeste é forte, né? Porque eu sei que tem a marina muito forte em Salvador, né? Sim. Mas no Nordeste tem bastante mercado, assim? É um mercado grande, não tem barcos muito grandes, mas tem uma quantidade grande de barcos. Lá tem a navegabilidade lá é um pouco complexa por conta das lajes, das pedras, então muita parte lá é rasa, tem barro embaixo, então você não consegue ter barcos muito grandes com um calado muito profundo. Mas barcos pequenos tem bastante lá. E a gente ainda não tem uma atuação tão forte lá, mas a gente quer fazer um trabalho legal de captação de barcos lá para oferecer para os nossos clientes também. Lá verão o ano inteiro, né? Pois é. Então, e muito europeu lá também. Sim. Né? Porque no Nordeste é tudo euro lá, né? Inclusive isso aí. Exato. Eu imagino que você tem as parcerias lá fora, inclusive eles também mandam cliente para vocês aqui para poder atuar no Brasil, né? Exato. Da mesma forma que eles ajudam a gente a atender os nossos clientes lá, a gente atende os clientes deles com a mesma qualidade que a gente atende os nossos.